Bom, em primeiro lugar, minha solidariedade aqui aos policiais, porque estavam fazendo o seu trabalho, mediante a um acionamento de um pai, ou seja, estava atendendo a uma ocorrência. E também minha solidariedade à diretora da escola, que também, de alguma forma, segue alguma diretriz do MEC, imagino, do Ministério da Educação. Então, ambos aí estavam trabalhando, cumprindo o seu papel. Então, acho que é bom a gente não vir aqui ficar detonando nem o policial ou os policiais e nem detonar aí a diretora. Quero dizer que eu também tenho um enorme respeito pelo trabalho da polícia, que é importantíssimo, e um enorme respeito também aos professores, porque, querendo ou não, o professor, ele é importante. Só é ruim, sabe, a gente começa a militar, seja por uma pauta política, ou seja por uma pauta religiosa. Porque a escola, ela é laica, e o espaço deve ser, sim, para combater a intolerância, deve ser um espaço para combater racismo e outras coisas, ok. Mas também deve ser um espaço que ensina o respeito, inclusive a liberdade de expressão e liberdade religiosa. Se estas coisas também não forem apresentadas na escola, nós teremos problema. E como eu estou apontando aqui no vídeo, eu não quero puxar sardinha para o lado do cristianismo, mas eu quero mostrar que estão, sim, sendo parciais, estão sendo parciais. Não há imparcialidade. O cristianismo não tem mais espaço, nem culturalmente falando, não tem espaço nas escolas públicas. Isso é fato, tá? E desculpa, se você vir aqui e não percebeu que o meu vídeo foi respeitoso e apenas apontei os fatos, você vier aqui vomitar o seu ódio, o intolerante é você. Sabe, o sem noção é você. Eu tenho pena de você, tá bom? Que não sabe argumentar, que já perdeu o poder de raciocinar e acusa o outro do que você faz. Tá? Então, serve para qualquer um que vem vomitar comentário. Tudo que você falar de mim é você em dobro. É o que você desejar para mim, que você receba em dobro, tá? Essa é a minha palavra aqui para os que vêm comentar aqui no vídeo. O que as pessoas não entendem, e é engraçado que é sempre cristão e evangélico que fica enchendo o saco de outras religiões. Precisa parar com isso. Aí o que a escola quer é exatamente passar para a criança que existem outras religiões, outras culturas além das mais comuns, que é para justamente evitar que essa criança, quando ela crescer, ela tenha o mesmo preconceito que os pais. Você observou bem o que esse sujeito falou aí? Preste atenção. Eu vou fazer um comentário agora. Bom, vocês viram aí o comentário desse senhor aí, que eu nem sei o nome desse sujeito aí, também nem interessa, mas ele tá aí na mídia. E ele falou sobre que os cristãos evangélicos enchem o saco dessas escolas. Bom, contexto, não sei se você tem observado. Recentemente, um pai acionou a polícia militar, não sei aonde foi exatamente, uma escola pública, inclusive de educação infantil, ao que me parece, porque estava sendo ensinado através de um livro questões ligadas acredito, né, que sempre é para falar da negritude, acredito que seja isso, porque é o argumento que usam. E nessa expressão tem ali histórias que envolvem orixás, ou seja, coisas ligadas ao candomblé, ok? E aí é o seguinte, um pai não gostou, ele achou que aquilo envolve religião, porque fala de orixá. E os orixás, né, assim como as diversas entidades ligadas ao candomblé, existem na religião do candomblé. Né? Então essas religiões, o candomblé, o umbanda, está ligado a muito dessas entidades, né, ou deuses, enfim, que eles falam de ancestrais ou ancestralidade, muito ligada à raiz, né, desse pessoal. Aí o que acontece? A escola diz que é cultura para que as pessoas aprendam desde cedo a não ter discriminação em relação à fé da outra pessoa e também à cor de pele. Ok, até aí é lindo, ok. Bom, aí a escola, né, os educadores, eles dizem que não querem ensinar religião, não, mas está ligada à cultura. Ou seja, orixás e entidades ligadas ao candomblé ou umbanda que seja, estão ligadas à cultura, né, de descendentes de povos afro, né, povos africanos. Bom,
Mas vamos falar então, se for assim então, é importante entender que escola é um espaço cultural, então deve-se respeitar todas as culturas, principalmente aquelas que têm a ver com a história do Brasil. O Brasil é um país formado por mestiçagem, né? Não é isso? E o forte aqui é o judaísmo, o cristianismo e também é o candomblé, ou seja, religiões de matriz africana, ok? Mas o fato é que de um tempo para cá, diferentemente do que acontecia na escola pública anos atrás, né, décadas atrás, 30 anos para trás, se ensinava, tinha um ensino religioso, onde o catolicismo era observado. Né? Então, eu também entendo que não se deve ter esse tipo de ensino na escola. Mas hoje, né, de uns anos para cá, com essa questão de luta contra o racismo, luta contra a intolerância religiosa, vem sendo disseminada juntamente com a história da África, ok, isso é válido, mas juntamente com isso são abordadas questões ligadas aos orixás, né, e as entidades ligadas ao candomblé e outras religiões afins. O problema é que isso, de certa forma, vai contra a liberdade religiosa de outros alunos. Porque, como eu já falei, a maioria dos brasileiros, né, a história do Brasil é formada por maioria de cristãos, católicos primeiro, depois protestantes, e aí judeus, que também participaram aqui da história, e também, lógico, matrizes africanas, religiões de matrizes africanas como o candomblé, que surgiu e foi desenvolvido em solo brasileiro, assim como Umbanda, né? Mas utilizando-se das entidades ou deuses lá de algumas regiões da África, que a África é muito, muito grande, né, gente? Então é necessário que também se observe estas outras religiões. É necessário contar a historinha de judeu, de falar da Torá, é necessário contar historinhas sobre Jesus, musiquinhas sobre Jesus, certo? Tem que ter a historinha dos 12 apóstolos, ensinar a lavar os pés uns dos outros como Jesus ensinou. Porque, ora, isso também é cultura. Se o candomblé, ele é uma expressão, os orixás e as entidades ligadas ao candomblé, a Umbanda e que seja, se estas entidades que são religiosas, que está na religião do candomblé, da Umbanda, é uma religião ativa. Ativa. Se com a desculpa de ser cultura e valorização da ancestralidade, história de um povo e tal, pode ser utilizado esses elementos, então sim, tem que ter espaço sim para contar a história de Jesus na escola, contar a história de Jesus, os ensinos do Senhor, como a partilha dos pães, né, o ensino do Senhor, porque ele morreu crucificado, né, o amor que ele teve pela humanidade, mas nessa hora eles falam que não pode, porque aí vem aquele discurso, escola é laica. E mais um detalhe para os desinformados, porque há uma desinformação gigante, pessoal. O cristianismo não é europeu. A Europa trouxe esse cristianismo colonizador para cá. Mas antes da Europa ser cristianizada, né, antes da Europa ser totalmente cristianizada, na África, em alguns lugares, né, em alguns países africanos, já havia cristianismo lá muito antes. Né? O cristianismo ele sai ali daquela região, né, de Israel, daquelas regiões em torno de Israel, passando aí pela Etiópia, e em países africanos, cresce, floresce lá, os primeiros grandes teólogos são africanos, e depois ela ganha força na Europa. O pessoal não sabe de onde vem o cristianismo. A maior parte hoje, 2026, ano de 2026, século XXI, a maior parte da África toda, a maior parte, ela é católica e protestante. Uma outra parte mais para o lado do deserto é islâmica. E algumas regiões da África possuem pouquíssimas, né? Uma cultura mais ligadas a estas ancestralidades, né? Ligadas ao povo, um tipo de povo, porque a África não é uma coisa só, tá? Então, alguns pontos ali tem um tipo de religião com algum tipo, né, de ancestralidade ligadas às entidades que o candomblé cultua, observa. Lembrando que o candomblé, ele é, sim, uma espécie de utilização de algumas entidades de povos africanos, sim, porque de fato vem de lá, essas entidades que eles apresentam, talvez não todas, mas acho que a maioria, né, ou uma parte delas, aí só um especialista em candomblé para explicar isso, mas querendo ou não, o candomblé ele é desenvolvido em solo brasileiro, tá? Assim como Umbanda também. Então, a gente precisa deixar claro isso aqui, beleza? Agora, veja essa pesquisadora
falando, e isso no programa Roda Viva da TV Cultura, uma especialista africana, pesquisadora, ela deixa a jornalista, ou a entrevista, a que faz a entrevista, uma das pessoas, né, da banca, que faz a pergunta para ela, fica de boca aberta, porque na própria África, não existe essas matrizes africanas. O cristianismo domina por lá. E na outra parte o islamismo domina. Então eu não sei o que é que essa galera aqui do Brasil tem na cabeça. Observe essa entrevista aí da Roda Viva na TV Cultura. Observe. Carla, por favor. Professora, aqui no Brasil temos enfrentado o terrorismo religioso, que é a maneira pela qual nós que somos de matriz africana, através do culto aos orixás, né? Eu sou uma mulher de Oxum, cultuo Xangô. Nós procuramos, ainda que desse lugar de feminismo, resgatar a potencialidade dos orixás. E as suas obras, para nós, representam esse resgate com os nossos antepassados, né? Com a justiça de Xangô, com a matripotência de Oxum, com o ímpeto de Oiá. Nesse sentido, eu quero saber até que ponto podemos nos filiarmos à religião de matriz africana para construirmos um novo modelo, né, de sociedade, um novo modelo, né, de relações humanas. Qual o papel da religião para você? Well, I think that the important thing to see, first of all, is that across the continent of Africa, Pentecostal Christianity is just overwhelming. Across the continent of Africa, Pentecostal Christianity is just overwhelming. So there really isn't much of a consciousness about traditional African religions among young Nigerians. Então, será que algum descendente, afrodescendente aqui no Brasil, será que algum afrodescendente ou pessoas que defendem as religiões de matriz africana, será que vocês não estão tendo preconceito contra o cristianismo? Porque lá na África, Jesus Cristo é Senhor absoluto. Aí o pai acionou a polícia e uma escola ainda mais de educação infantil, onde as crianças elas têm contato com histórias ligadas aos orixás, essas coisas todas, mas as crianças não têm direito ao cristianismo na escola. Inclusive as escolas têm mudado, viu? Pensa que a escola, a escola tem valorizado as pautas católicas. Não tem, isso é mentira, é uma grande mentira. Quem é pai, você precisa ficar atento na sua escola. Você precisa ficar atento. Você pode ver que a festa junina não é mais festa que tem a ver com São João. Não tem mais nenhum elemento católico lá, que ligado ao cristianismo católico. Você pode ver que todas as festas, até o Dia das Mães, foi tirado para colocar o Dia da Família, porque tem filhos que não tem mãe, né? A mãe faleceu, então fica o Dia da Família. Porque família também não é família tradicional mais. Né? O modelo de família não pode ser aquele modelo judaico-cristão, tem que ser um modelo mais aberto, né? Porque hoje tem gente que vive... A criança, ela tá numa casa onde tem duas mulheres se relacionando, tá numa casa onde tem dois homens se relacionando, né? Então, dá aquela quebrada para dizer que família, então é uma ideia mais ampla, não fixa ao cristianismo, ou ao modelo judaico-cristão. Essa é a realidade da escola pública, galera. Essa é a realidade, né? Páscoa, não se fala de elementos judaicos e nem de elementos cristãos na Páscoa. O que se fala lá é de um renascimento, fala de que a Páscoa pode ser comemorada universalmente, aí tem o coelho, tem o ovo. Natal, então, nem se fala Jesus no Natal de forma nenhuma, é outra coisa. Então, pessoal, não tem mais nada de data comemorativa ou de festas ligadas a temas cristãos nas escolas públicas. Mas, quando se fala de questões afro, né, e afro aqui é porque eles usam esse termo, eu estou usando também, porque afro é muita coisa, né, pessoal? Como eu disse, o cristianismo é afro também, tá bom? Vamos se ligar, galera. Por isso que aqui na nossa igreja, todo ano eu faço questão de fazer, no Dia da Consciência Negra, fazer aqui o encontro da consciência negra cristã, porque os cristãos precisam aprender, as pessoas precisam aprender a entender que a raiz do cristianismo também passa pela África e ela é muito antiga, já no século 2 e 3 da nossa era, há muito tempo. Tem até a Bíblia Etíope, que é uma das Bíblias mais antigas do mundo, né? Tem ali o seu cânon próprio. Então, pessoal, vamos acordar. Essa roupagem cultural é sim uma forma de desmontar o cristianismo das escolas. A mesma coisa fizeram em relação ao marxismo. Demonizam o capitalismo abertamente, demonizam a direita,
demonizam a polícia, demonizam isso e aquilo, né? E supervalorizam a visão socialista, comunista, né? A escola também faz isso. Então demoniza uma coisa e abre espaço para outra coisa. E o mesmo estão fazendo com a questão do cristianismo. Então fiquem antenados. Você que é pai e mãe, fique atento, participe das reuniões da sua escola, fique atento, porque esse discurso é o discurso da malandragem, tá? Vamos aqui, tem um monte de professor aí que é adepto a religiões do candomblé, e eu não tenho nada contra, cada um segue o que quer. Você segue o seu candomblé, eu sigo o meu cristianismo. A gente não tem que ser inimigo, tá? A gente tem as divergências teológicas no campo das ideias, mas não precisamos ser inimigos. Agora, quando se fala dos nossos filhos, quem educa é a gente. Então, eu acho que já passou do tempo onde a escola ficava ensinando o catolicismo para as crianças, né? Então, ninguém é obrigado. Então, essas matérias deviam ser optativas, o pai querendo deixar o filho ou não. Tá? Agora, essa coisa de fazer todo mundo engolir isso, é que a gente vai trabalhar contra o preconceito. Tem outras formas de trabalhar contra o preconceito. Basta dizer que tem outras religiões diferentes, todos têm que se respeitar, e basta trabalhar histórias que vão contra o racismo, sem envolver elementos religiosos. É possível? É, mas não querem fazer. Olha só, justiça seja feita. Eu aqui, não apenas como um pastor evangélico e teólogo, né, que é a minha principal formação, mas também sou licenciado em História, pessoal. Eu compreendo, por exemplo, que é necessário estudar a história da África, porque sim, devido ao preconceito, eu entendo assim, ao preconceito, ao racismo, né, e outras coisas, muito se deixou de estudar da história da África, que é um povo importante, riquíssimo, mas riquíssimo mesmo, em cultura, em tradição, e eu entendo que eles, trazidos para cá, e trazidos por mercadores, né? Mercadores lá no século XVI, né? Século XVII, século XVIII, trazido por mercadores, porque nessa época, antes de haver indústrias, né? Antes de haver trabalho com máquina, né? Antes da Revolução Industrial, a mão de obra que se usava era mão de obra humana. Então, era propício o mercado escravo, e não só de negros, tá? De vários outros também, brancos e outros também, tá? Escravidão é uma realidade no mundo antigo e na Idade Média. A questão racial, ela vai acontecer um pouco mais para cá, né, do nosso tempo. Mas, inicialmente, o endereço era totalmente ligado ao lucro. Tanto que os que vendiam escravos lá na África, em algumas regiões da África, quem vendia escravo para portugueses, para ingleses, quem vendia os escravos eram outros negros. Sempre havia conflito entre povos dentro dos espaços e territórios africanos. Nessas brigas internas de nação contra nação, os prisioneiros eram vendidos como mercadoria e era lucrativo, era uma fonte de lucro imensa, dava muito dinheiro ser vendedor de escravo, e aqueles que possuíam escravos também ficavam muito ricos. Então tinham pretos que tinham muitos escravos. É só pesquisar, galera. Poxa vida, por favor, né? Bom, e aí assim, então era uma outra coisa. Depois, obviamente, que já no final do século XVIII, início do século XIX, essa questão racial, ela vai sim se tornar um problema. Aí sim, nós podemos falar de pautas racistas. Portanto, do século XVIII e XIX para cá, né? Bom, isso é fato, tá, pessoal? Agora, então, justiça seja feita devido a essa visão, racista, preconceituosa com a África, com os povos africanos e também com a ancestralidade. Sim, queridos, eu acho que ficou uma lacuna muito grande, um desprezo quanto a esse povo, né, de cor de pele negra, e sua cultura. Então, justiça seja feita. Eu acredito que é importante, sim, estudar a história da África, mas isso dentro do ensino fundamental 2. Eu não vejo muita lógica você ensinar isso lá, como é o caso do vídeo, numa EMEI, ou seja, uma escola de educação infantil, galera, onde você tem desenhinhos, pinte orixá, totalmente ligado à religiosidade do candomblé. Porque, como eu disse, se a gente for falar de religião, eu não quero ser repetitivo, mas será que na nossa educação infantil vai ter figurinha, pinte Jesus? Jesus para colorir? 12 apóstolos para pintar?
Será que a gente vai ter isso? Será que no Natal vamos comemorar? Porque Natal, veja bem, o Natal ele tem origem no cristianismo. Será? Então nós vamos, no Natal, vamos fazer um presépio? Vamos fazer um presépio na escola? As crianças montarem um presépio? Vamos pintar desenhos de Jesus no Natal? Gente, a escola pública não aceita mais isso. Né? Na Páscoa, vamos falar do significado judaico da Páscoa e depois... Porque a Páscoa, né? Aí tem várias culturas que falam da Páscoa. Seu ignorante. Não tem. A Páscoa ela tem uma origem totalmente judaica. E depois o cristianismo vai observar a Páscoa com uma leitura cristã, porque o cristianismo ele sai de dentro do judaísmo. Tá? Então prestem atenção nisso. Na ignorância que é, às vezes, alguns comentários por não conhecer. Né? Então, será que a gente vai ter na Páscoa desenho, né, sobre judeus, sobre o cristianismo, significado da morte e ressurreição do Senhor Jesus? Não vão ter. Nem na educação infantil, nem no ensino fundamental 1 e muito menos no 2. Porque há, sim, um verdadeiro preconceito contra o cristianismo na escola. Ponto final, tá? Mas vamos lá, né? Justiça seja feita, no campo da mitologia, é possível estudar. Então, no ensino fundamental 2, a gente estudar a mitologia, né? Estudar a história da África, aí sim, falar dos orixás, falar da ancestralidade, da cultura, ensino fundamental 2 e médio. E nunca no ensino fundamental 1 e nas escolas de educação infantil. Tá? Então, para mim, isso aí está muito para além dessa questão de trabalhar antirracismo e intolerância religiosa. Está muito para além disso, tá, pessoal? Porque se formos falar disso, então devemos pegar todas as religiões e ensinar para a educação infantil, todas. Primeiro bimestre, vamos pintar Jesus. Segundo bimestre, vamos pintar os orixás. Terceiro bimestre, vamos falar dos deuses hindus, vamos pintar o elefantinho, né? Não, isso não vai acontecer na escola. Então, desculpa, pessoal. Precisa rever isso sim, porque estão sendo parciais, tá? Mas para o ensino fundamental 2, justiça seja feita. Assim como estudamos os povos antigos, né? Estudamos os egípcios, as pirâmides, os deuses do Egito, a cultura. Falamos do cristianismo e sua influência na economia, né, na colonização dos povos. Então, assim como acontece, é necessário falar da história da África, sua cultura, religião, mas ensino fundamental 2 e médio, né? Deixemos aí o ensino fundamental 1 e a educação infantil dentro daquilo que é cabível a elas, ok? Mas atenção. Temos que falar sobre isso, porque, sim, estamos falando de espaços públicos e somos cidadãos brasileiros, pagadores de impostos e temos o direito de exigir o certo, né? Não é proibir uma coisa, mas é também exigir que haja espaço para outra, tá certo? Mas, honestamente, como pastor evangélico, eu acredito que as coisas não vão melhorar nesse sentido, não. Os cristãos sempre serão mal vistos pelo mundo. E quer saber de uma coisa? Então é por isso que o mundo vai ser isso aí mesmo, tá? Não espere o melhor do mundo. Mas você, pai e mãe, foque no ensino cristão dentro da sua casa para os seus filhos. Você, pastor, fortaleça a doutrina e a fé cristã na sua igreja. É isso. E o mundo vai pregar o que o mundo quiser pregar. Ponto final.